em relação a emagrecer. Tipo, Certo. a pessoa, ela precisa, ela tá lá na academia e, enfim, tá fazendo tudo mais, não tá emagrecendo. Que vocês olham dentro dessa avaliação? Pô, a pessoa não tá conseguindo resultado. Quando a gente fala, por exemplo, de 1 quilo de gordura, 1 quilo está associado entre 7.000 a 7.700 quilocalorias. Então, um dia, uma pessoa comum, ela vai gastar em torno de 2.200 quilocalorias num dia. Então, para a gente perder 1 quilo de gordura no mês, a gente vai ter que entrar num déficit calórico de provavelmente, aproximadamente, 250 calorias. Olha só. Então, para que essa pessoa, em um mês, tenha uma perda de 1 quilo. 1 quilo. Aham. Se forem 2 quilos, nós temos que aumentar para 500. 3 quilos, nós temos que aumentar para 750. E assim sucessivamente. Então, o que nós precisamos fazer? Entender quanto de energia essa pessoa gasta durante o dia dela, que é o gasto energético total. E a partir do gasto energético total, o que nós precisamos fazer? Trabalhar com déficit calórico. Então, eu vou diminuir a partir dessa equação esses valores que eu falei para vocês aqui, tá? Então, muitas vezes, o que acontece? Um bom treino, tá? De 1 hora, essa pessoa ela vai perder em torno de 300 calorias. Esse relógio aqui, ele vai superestimar em torno de 50% o gasto energético. Ele subestima? Superestima. Superestima? A maioria dos relógios, eles vão superestimar em até 50%. É mesmo, Nossa, porque, olha só. olha isso. Você fala aí, ô Celso. Mas o que é interessante, cara, eu vou falar pra você, o meu às vezes aparece que eu perdi, sei lá, 500 calorias, 600 calorias em 2 horas de treino. Então superestimou, é isso? Superestimou, então ele jogou para cima. Então, na realidade, a sua perda foi menor. Foi menor. Como que a gente calcula isso? Então, existem padrões. A gente pode calcular o gasto energético via calorimetria indireta, que é um aparelho que nós colocamos na boca, esse aparelho, e ele mede as nossas trocas gasosas, principalmente a nossa produção de CO2. E a partir dessa produção de CO2, ele equaciona e estima nosso gasto. Tá? Agora, os outros instrumentos, eles são o quê? Instrumentos que, a partir da frequência cardíaca, eles vão ver o nosso gasto energético, eles vão estimar, por vezes, na nossa quantidade de passos que nós realizamos. Então, eles vão estimar por tempo, eles vão estimar pelo nosso peso. Só que, muitas vezes, o que acontece? Indivíduos com o mesmo peso e com a mesma idade, eles têm uma composição corporal diferente. Ou seja, vocês dois podem pesar 70 quilos, mas você pode estar com 20% e você pode estar com 10% de gordura. Então, 1 quilo de massa muscular esquelética representa um gasto energético de 13 quilocalorias por quilograma dia. 1 quilo de massa de gordura representa um gasto energético de 4,5 quilocalorias por quilograma dia. Então, o que acontece? A massa de gordura é um tecido menos metabolicamente ativo. E a massa muscular esquelética é um tecido mais metabolicamente ativo. E essas equações, elas são baseadas em alguns parâmetros, como, por exemplo, coloquei aqui o peso, tá? Só que, se eu peso 80 quilos, mas tenho mais massa musculoesquelética, por exemplo, que você, ou você tem mais que eu, o que acontece? O seu gasto ou o meu gasto vão ser maiores, tá? Então, a gente tem que equacionar isso. Só que as fórmulas, elas são o quê? Um padrão, tá? Só que pessoas podem fugir desse padrão ou para baixo ou para cima. Então, nós temos margem de erro nesses instrumentos. Total. Você ia falar, Celso? Não, é porque, na verdade, a gente está se baseando hoje em dia puramente pelo que a gente vê nesses reloginhos, né? A necessidade de fazer uma consulta, né? Um diagnóstico específico é algo muito interessante, porque eu fiz esses dias, né? Tem mais ou menos um mês que eu fiz.
na academia. E ali eles conseguem até medir qual dos meus braços é mais forte, a força da minha perna, para direcionar melhor o meu treino, né? Olha como é importante um diagnóstico preciso ali para a gente conseguir direcionar esses treinamentos, né? Inclusive do relógio. Quem diria que... Fala sério, né? Você corre ali confiando na questão e tá superestimando. Você fala, hoje eu perdi 600 e poucos calorias. O tá pago não tá tão pago assim, né? Pagou totalmente aí, né?